Então nós vamos intitular essa mensagem: qual é a sua visão para 2020? Tem um banner aí? Se tiver sol, isso. Qual que é a sua visão para 2020? Mas antes mesmo disso, quero dizer que o Aníbal está com a medalha dos que leram a Bíblia o ano todo. Alguém leu a Bíblia o ano todo? Está aqui, erga a mão. Eita, glória a Deus. Tem uns servas de Deus ali, pastor. Nós vamos dar uma medalha para eles ainda hoje. Vamos honrá-los para a glória do Senhor, fazer oração. E esse ano que vai entrar aqui, quero desafiar a igreja a ler a Bíblia toda, amém? Glória a Deus. Mas qual é a sua visão para 2020? A primeira é: eu quero ler a Bíblia toda. Já é o primeiro desafio. Só que nós vamos ler lá em Marcos 8, do 22 ao 26. Esse aparelho que você viu ali chama refrator, que é aquele que o oftalmologista ele usa para ver qual o seu grau, né, qual a sua dioptria, né? Então nós vamos falar um pouco sobre esse óculos aqui. Olha, também nós vamos louvar a Deus pela vida do Calção, que fez esse óculos lindo aqui. Aplauda o Senhor pela vida desses servos, tantos voluntários que organizam a casa do Senhor. Olha só que detalhe desse óculos, viu? Gostei, amei. Então nós vamos falar um pouco sobre visão. Olha só, eles foram para onde? Para Betsaida. E algumas pessoas o quê? Trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que o quê? Que tocasse nele. Vamos lá. Ele quem? Jesus. Ele fez o quê? Tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos. Jesus, ele perguntou o quê? Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse o quê? Vejo as pessoas, elas parecem o quê? Árvores andando. Mais uma vez, o que Jesus fez? Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos o quê? Ajuda nós. Seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. E ele o quê? Via tudo claramente. E ele de novo via tudo claramente. Jesus então mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Não entre no povoado. Esse milagre de Jesus foi um milagre diferente. Tantos outros cegos que Jesus curou, né? Tem alguns que nós lemos na Bíblia. Um que gritou, ficou gritando. E Jesus então chamou ele e disse: o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E Jesus falou: então veja. Foi só uma palavra: veja. E ele via. E Jesus curou tantos outros cegos, só com a palavra, só com a palavra. Mas esse aqui, ele usou um processo, diga processo. Ele usou uma maneira diferente. Ele usou uma forma diferente. Primeira coisa que ele fez foi tirar aquele homem ali da aldeia onde estava. Nós não vamos entrar nisso. Mas Jesus quis nos ensinar alguma coisa, tirar daquele ambiente. Porque Jesus queria fazer um milagre, mas não naquele ambiente. Jesus então pega a sua mão e leva esse homem então para um outro lugar. E Jesus cospe no olho dele. Parece uma coisa meia estranha, esquisita. Jesus cospe no olho do homem, coloca a mão no olho do homem. E esse homem, ele então ouve Jesus perguntando: o que você está vendo? O que você consegue ver? Não é assim no oftalmologista? Eu gosto disso, né? Porque eu fiquei alguns anos da minha vida no ramo de ótica. Então, e eu gosto muito do ramo de ótica. E fazer exame não é assim? Quando você senta lá, ele coloca aquele aparelho no seu olho e ele diz assim: o que você está vendo? Aí então você começa a responder. Eu
olho para esse texto aqui e eu consigo ver Jesus oftalmologista. E o Jesus, ele fazendo uma cura, um milagre, porque ele era cego e agora via, mas ele não via de uma maneira perfeita. Ele não via. E agora ele vinha no exame e Jesus, o oftalmologista, estava fazendo o seu exame de vista. Eu quero aqui já fazer algumas perguntas para você. Há quanto tempo que você não vai no oftalmologista, hein? Porque esse é algo que você tem que ir de ano a ano, né? Quantos usam óculos? Levanta a mão aí. Quantos usam óculos? Meu Deus, a metade da igreja usa óculos. Tantas pessoas precisam de óculos, e nesse ano da visão, o que o Senhor quer é justamente alinhar a nossa visão. E é como se hoje o Senhor fizesse um exame de vista espiritual em nós. É como se o Senhor, ele pudesse identificar como você enxerga, como que você está enxergando as coisas, porque no ano da visão, a visão fará toda a diferença. Como você vê, vai fazer toda a diferença. E é claro que no exame que nós vamos fazer aqui com a palavra de Deus, nós vamos poder identificar: será que eu estou enxergando? Será que eu não estou cego, hein? É possível que entrou pessoas cegas aqui. Ah, mas Jesus vai fazer um milagre hoje nos seus olhos. Não sei como que você está, não sei se você entrou aqui cego, precisando enxergar. Eu não sei se o seu óculos também está fraco. Eu não sei se você tem que aumentar o seu grau. Eu não sei se você está com o óculos certo, porque óculos é igual sapato. Diga, óculos é igual sapato. Tem que ter o seu número, senão não serve. Não adianta você que tem um óculos, eu emprestar meu óculos para quem usa óculos, porque não é o grau, é outro grau, é outro problema. Cada um tem o seu óculos, cada um tem a sua necessidade ótica. E antes de a gente identificar quantos graus, nós vamos entender que esse homem, ele era cego. E algumas pessoas espiritualmente também estão cegas. E quem são esses cegos? Aliás, quem cega o homem? Olha só o que diz a Bíblia a respeito de quem que vem com essa cegueira espiritual. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 3 e 4. Porque observamos que esse homem, quando ele fala, eu vejo os homens como árvores, é possível que ele um dia enxergou. É possível que ele não era cego e se tornou cego. Eu estava assistindo esses dias no History Channel e falando sobre um homem que sempre foi cego e foi restaurar a visão, mas ele não tinha no cérebro imagem de nada. Então, para ele identificar as coisas, era confuso para ele, porque ele não tinha noção de nada. Só que esse homem aqui, ele falou, eu vejo os homens como árvores. É como se ele dizendo, olha, eu já enxerguei, eu sei o que é árvore, e eu estou vendo os homens andando como árvore. Isso quer dizer que a gente pode se tornar cego. A gente pode estar enxergando, mas espiritualmente eu estou falando, e logo no outro momento a gente não está enxergando. É possível que a gente se torne cego, e olha só, quem nos torna cego? Juntos, vamos lá. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nós vamos entender que ser cego é para aqueles que não conhecem a Deus, que não conhecem o poder do evangelho,
que não conhece o poder de Deus. E nós vamos entender ainda que o diabo cegou. Quantas pessoas, quantos de nós também éramos cegos? E é possível que alguns que estão aqui ainda estão cegos, porque o diabo está cegando. O reino de Deus está aí, os milagres estão aí, a presença de Deus está aí, mas a pessoa não consegue ver, porque o diabo cega. O diabo segue, a pessoa, ela não consegue enxergar o evangelho. Então existe esse tipo de cegueira, a cegueira que o diabo cega, a cegueira do mundo, a cegueira de que a pessoa não vê o evangelho. Querido, quem aqui ama ser crente? Levanta a mão. O que Jesus fez para você? Só coisa boa, sim ou não? Mas como que as pessoas podem fazer sátiras com Cristo? Que mal Jesus fez para essas pessoas que estão fazendo coisas tão terríveis? Que mal Jesus fez para essas pessoas? Mas é o diabo que cega. E essas pessoas, quantos odeiam Jesus? Por nada, Jesus só ama. Mas essas pessoas estão cegas, porque o diabo cegou. Mas isso é com descrente. Mas você acredita que tem crente cego também? Ai, Deus. Ai, amém. Mas tem crente cego também. E olha só o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 3. Ali no versículo 17. Olha só o que diz. Isso dizendo a igreja de Laodiceia, aquela igreja que era rica, aquela igreja que se achava superior, era crente. Jesus virou para ela e disse: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então é possível que você fale: não, eita, eu sou crente, eu vejo. É possível que você seja crente e esteja cego, porque algumas coisas nos cegam. O orgulho nos deixa cego. Quando estamos orgulhosos como essa igreja, estamos cegos. A vingança também nos deixa cego. A ofensa nos deixa cego. Assim como aquele homem possivelmente ficou cego por algum motivo, é possível que alguns crentes também ficam cegos, ou o diabo cega, ou alguma atitude, algum estilo de vida que ele leva ele para essa cegueira espiritual, e essa igreja estava cega. A incredulidade, a raiva, o medo, quantas coisas podem nos fazer cegos. Agora, um cego, ele não pode ser útil no reino de Deus. Entendemos que existe o descrente cego, ele não é crente. O diabo cegou ele. Mas existe o crente que torna cego, e um crente cego é um perigo. Um crente que acha que está vendo, mas não está vendo. O crente que acha que enxerga, mas não enxerga. Olha só o que diz em Lucas capítulo 6, versículo 39. Olha só o que diz Lucas capítulo 6, versículo 39. Que fala a respeito do cego. Aleluia. Juntos, vamos lá. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Então, se eu sou crente, eu estou cego porque alguma coisa me cegou, eu não posso aconselhar ninguém, eu não posso conduzir ninguém. Existe um perigo de você achar que vê e você não está enxergando nada, porque você está conduzindo a outra pessoa num buraco, numa cova. Numa outra tradução diz: vai os dois cair numa cova, os dois vão cair. Querido, é tão importante você ter uma visão para essa nova década. É tão importante você ter essa visão de enxergar. Hoje eu estava falando com meu amigo pastor Tarcísio, ali da França. Ele mandou um vídeo e a gente ficou falando, e ele virou e falou: olha, Moisés, eu estou com tanta expectativa para essa virada de ano. Ele falou: eu estou com tanta expectativa em 2020, olha como eu nunca tive antes na minha vida.
porque agora eu tenho uma visão. Eu sei o que eu quero em 2020. Eu sei o que a igreja quer em 2020. Eu estou com muita expectativa, querido. O que você mais precisa hoje é ter uma visão espiritual para você entrar nesse novo ano. Porque a maneira com que você vê reflete naquilo que você vai viver. E se você não tem uma visão, se você está cego, vai ser mais um ano numa cegueira. Mais um ano enganando pessoas, sendo um perigo, porque você não enxerga. Esse é o primeiro, como que eu posso dizer? Primeiro passo de um processo, é quando eu estou cego, e o Senhor Jesus, Ele cura esse cego. Quando um cego é curado, aleluia. Aliás, olha só outro perigo de uma cegueira espiritual. Lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 17, rapidamente aqui, para a gente entender o perigo de você não enxergar espiritualmente. 2 Reis, capítulo 6, do 15 ao 17. Juntos, vamos lá. O servo do homem de Deus levantou-se o quê? Bem cedo pela manhã, e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? Aí vem 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E olha só o que diz o 17, Elias orou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ei, querido, se você não via o mundo espiritual que está atuando a seu favor, Deus hoje vai fazer um milagre. Ele vai abrir os seus olhos, você vai ver o exército de Deus que está lutando a teu favor. Mas quando nós estamos cegos, a gente se alimenta da incredulidade, a gente se alimenta do medo. Um crente cego é um crente triste, é um crente que não tem expectativa. Agora, quando o Senhor Jesus, Ele abre os nossos olhos, eu vou usar uma expressão ali em João capítulo 9, versículo 25, a respeito de um cego que Jesus curou, aleluia. Ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não, porque esse cego ainda não conhecia Jesus. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Esse homem nem sabia quem era Jesus ainda. Jesus foi se apresentar para ele. Mas eu quero usar essa expressão que o haitiano outro dia aqui, o Vitor, ele usou aqui no altar. Ele falou: olha, eu era cego e agora eu vejo. Quantos que eram cegos e agora podem ver, que estão aqui nessa noite? Aleluia. Você se lembra quando Jesus abriu os seus olhos e você pôde ver que você é um pecador, reconhecer que Ele é um Salvador? Uma coisa maravilhosa era ser um ex-cego e agora poder enxergar. Mas esse é o primeiro processo. Eu era cego e agora eu vejo. Só que aquele homem, ele era cego e Jesus falou: o que você vê agora? O que você está vendo? Aí ele disse: eu vejo homens como árvores. Eles não são árvores, mas eu vejo eles como árvores. Aí entra o nosso exame de vista. Eu me lembro, querido, eu sempre precisei de óculos, sabe? E um dos motivos que eu tenho alguns óculos é porque acho que eu devo ter algum trauma quando eu era criança, porque eu sempre precisei de óculos e eu nunca tive a oportunidade de ir no oculista. E eu me lembro que eu já tinha 19 anos quando eu entrei numa empresa e fiz o exame de vista e eu fui reprovado e eu fui no oftalmo e ele me deu uma receita. Eu já tinha uns 2 graus de miopia, já era um grau alto. Acho que é por isso que eu não dei muito certo no futebol, sabe? É que eu era míope. Puxa,
Agora não deu mais tempo, né? Mas a maior experiência, uma das maiores experiências da minha vida, foi quando o Elias, o meu irmão, que já era do ramo de ótica, ele me fez um óculos. E eu me lembro como se fosse hoje, ele me dando aquele óculos e eu colocando aquele óculos. Quando eu coloquei aquele óculos e eu pude ver um fundo de uma árvore, meu Deus, era por isso. Eu vi algumas pessoas na rua no São Pedro e eles viraram para mim: "Ô, mas você é mal metido, hein? Porque eu te cumprimento e você não me cumprimenta." Eu não via ninguém, eu não enxergava as pessoas. Agora, quando eu coloquei aquele óculos, eu via. Eu me lembro como se fosse hoje, eu olhando para o céu e vendo as estrelas. Quem é míope sabe o que é isso. E quanto mais você tem um grau de miopia, você não tem noção das coisas. Eu vejo um monte de árvore aqui, porque eu não tenho noção. Quando eu coloco o óculos, eu vejo. E quantos de nós, queridos, saímos de uma cegueira espiritual, mas estamos ainda no processo de encontrar nossa visão espiritual. Porque a gente enxerga, mas não enxerga as coisas como elas são. A gente tem um outro olhar. E se a gente for olhar no ramo de ótica, existe a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, a presbiopia, a catarata, o estrabismo, a ambliopia, tantas doenças que existem. E a gente também pode entender que espiritualmente existe o mal olhado, existe o olho gordo, olhar malicioso, o olhar de ódio, o olhar crítico, o olhar vingativo. A gente expressa a nossa espiritualidade com o nosso olho. A gente expressa quem somos, e é por isso que Jesus falou, olha, lá em Mateus capítulo 6, vamos voltar de novo, versículo de número 22, Mateus 6, 22, olha só a importância da visão, a importância dos olhos na vida de um crente. Mateus 6, 22, aleluia, que diz que se o teu olho for bom, todo o teu corpo tem luz. Olha só, os olhos são como a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Olha o 23, aleluia. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Isso quer dizer, querido, o seu olhar, a sua maneira de enxergar, mostra quem você é e aonde você vai chegar. E é possível que você diga, eu não sou cego, mas você é míope. Você não está enxergando as coisas. Você pode ser um hipermétrope. Você pode ser um presbita, a vista cansada. É possível que você não tenha visão de longe, você não tem visão de perto, você não tem a meia distância. Que óculos que o Senhor vai receitar para você? Só que o óculos que Ele vai receitar para você vai depender de você. Você sabia que não é o oculista que te dá a receita? Olha para mim, é você que dá a receita para o oculista. A hora que ele fala esse ou esse, e você fala esse, aí ele te mostra outro que é quase igual, e você fala, agora me confundi. Qual que é? Qual que é o melhor? Não é assim mesmo? É esse ou esse? Porque ele muda o eixo, porque o grau pode ser o mesmo. Você pode ter a minha miopia, mas você tem o astigmatismo. O astigmatismo traz as coisas torcidas. Quantos de nós vemos distorcidamente as coisas? Quantos que não enxergam? Quantos olham as coisas distorcidas? Quantos que não têm visão de longe, outros não têm visão de perto? Mas o grau é você que dá. Eu, numa época da minha vida, eu atuei como técnico na área de ótica, e era de uma empresa muito boa, de um produto alemão, e quando a ótica vendia essa lente para o cliente
não enxergava, eu entrava para descobrir por que eu não estava enxergando. Aí, porque a ótica olhou e falou: ó, esse é o grau que o oculista deu. Então, e a gente fez no processo de ótica, é complexo, porque você compra o óculos e você manda para um lugar que faz a lente, que monta o óculos, que coloca no eixo certo. É complexa a coisa. Só que aquilo estava tudo certinho. Só que aí descobriu que ele foi no oculista na hora errada. Porque quando você vai no oftalmo de manhã, sua vista descansada, você tem um resultado. À noite, estressado, é outro resultado. E quando você tem o resultado da noite e você não enxerga tão bem, alguém tem que descobrir por quê. É possível que tantos quanto estão aqui precisam de óculos novos. E o Senhor tem um par de óculos para você, sofisticado para você entrar em 2020, querido. Mas você vai ter que entender: eu preciso de um óculos. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é o orgulho. Eu não quero enxergar. Eu não quero enxergar. Existe uma expressão que a gente usa: os pontos cegos. Existem áreas na vida que a gente não enxerga, que alguém tem que enxergar para nós. Ei, deixa o Senhor abrir os teus olhos hoje. Deixa o Senhor escolher qual é o seu grau, porque Ele quer corrigir toda deficiência visual e espiritual que você tem, querido. Porque se você entrar em 2020 enxergando bem, tudo vai dar certo para você. Se o teu olho tiver luz, se o teu olhar foi bom, vai dar tudo certo. Agora, se o teu olhar entrar com o olhar errado, vai dar tudo mal. Querido, dos sentidos que nós temos do corpo, o sentido do olhar é o principal. Você pode ficar sem o tato, sem o paladar, você pode ter a falta de algum sentido, mas o seu olhar vai indicar ali se isso é perigoso ou não. Querido, existe ali uma importância tão grande de como você enxerga, como você vê. Porque a maneira com que você enxerga é que vai fazer a diferença. Diga amém. Diga: eu preciso de um óculos novo. Porque hoje existem as pessoas que estão enxergando outras pessoas como árvore. A nossa luta não é contra carne e sangue, querido. A nossa luta é espiritual, contra principado e potestade. E se você enxerga ainda as pessoas não enxergando o mundo espiritual, você precisa de um óculos espiritual hoje. Aí é que entra a expressão 20/20. No ramo de ótica, aquele que é de ótica sabe o que é 20/20. 20/20 é uma expressão científica na área de ótica que quer dizer visão perfeita. Diga: 20/20 é a visão perfeita. Então, quando você faz aquele exame de vista, você tem uma distância de 6 metros, que é chamada 6x6, que também é visão perfeita. Que quer dizer, se você enxergar tudo que tem na tabela, esquerda ou direita, né? Para cima ou para baixo, se você enxergar tudo aquilo de longe e de perto, você tem uma visão 20/20. Isso quer dizer, você não precisa de óculos, a sua visão é perfeita. Então foi por isso que nós colocamos 20/20 no ano da visão, porque nós queremos ter uma visão perfeita, amém, queridos? E é claro que visão pode abranger muitas coisas. Nós vamos falar sobre a visão da igreja, sobre a nossa visão financeira, de família. Mas hoje é a minha visão. Diga: a minha visão. Diga: como eu estou enxergando é muito importante. Então hoje o Senhor quer que você tenha a visão 20/20. E se nós tivéssemos uma tabela aqui, e se nós fôssemos fazer um exame aqui, como você está vendo essa situação? Eu não estou enxergando muito bem. Reprovado, precisa de óculos. Porque essa é a nossa maior necessidade, de enxergar. A partir dos 40 aparece a presbiopia. E as pessoas dizem: eu não preciso de óculos, meus óculos, seus olhos são perfeitos. Todo mundo chegou nos 40 em diante vai ser presbítero. É a presbiopia. Aí é que vem a origem do presbítero, que é o ancião e tal, que está ficando velho. Mas
isso fica para outro momento, mas todo mundo, em algum momento da vida, precisa de óculos. Todo mundo vai precisar de um óculos. E quando você está esticando a mão, negou, chegou a idade, você vai ter que ir lá na ótica, porque você vai precisar de óculos, mesmo quando você nunca precisou de óculos. Só que o que o Senhor quer é que você enxergue bem, porque se você enxergar bem, esse ano será um sucesso para a sua vida. Do 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. E aí nós vamos entender que grau que eu tenho, o quanto eu preciso, que óculos que eu preciso, querido. Porque esse ano 2020 é o ano de eu sair da minha cegueira espiritual. Diga amém. Ano de eu corrigir meu grau. Porque é possível que você já enxerga bem, mas esse óculos está fraco. Você precisa aumentar o seu grau de enxergar. E eu tenho aqui alguns óculos para te oferecer. Esse ano você vai ter que aumentar a sua capacidade visual. Diga amém. Existe uma lente na ótica chamada multifocal. Diga, multifocal. É uma lente especial, que ela é para longe, meia distância e perto. É uma visão perfeita. Eu creio que essa é a lente que muitos precisam hoje aqui nessa noite. É de uma lente completa para a glória de Deus. Porque hoje nós temos o óculos da fé. Diga, óculos da fé. Diga, óculos do perdão. Diga, óculos do amor. Óculos da gratidão. Diga, óculos da esperança. Porque quando nós mudamos a forma de ver as coisas mudam de forma. Quando a gente começa a olhar com um olhar diferente, as coisas começam a mudar para a nossa vida. Quem aqui quer esse óculos espiritual do céu para a sua vida? Mas para a gente encerrar, tentamos quase chegando na minha virada. Aleluia. Existe a visão de águia. Diga, visão de águia. Lá em Joel capítulo 2, versículo 28. Fala a respeito do Espírito Santo que vai vir sobre a igreja. E eu creio que esse é o tempo do Espírito Santo tomar a igreja. E ela diz, olha só o que diz: juntos, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Quando eu falo de visão, eu falo dessa visão espiritual que o Espírito Santo quer derramar sobre a igreja. E eu vejo Deus levantando uma geração de jovens que vão ter visão. Jovens que vão ter uma visão. E eu quero lançar algo que vai além do 2020. Porque, querido, não é só o ano da visão, é uma vida, é uma década da visão. É um estilo de vida na visão. Não é só um ano que eu vou ter um tema que eu vou me atentar. Não, eu tenho que ter uma visão que vai além do 2020. Mas existe aí uma visão além do 2020? Hein, pastor Campos? O senhor que é um teólogo estudado. Qual visão que vai além de uma visão 2020? É a visão da águia. Diga, a visão da águia. Esses pássaros como a águia, ele tem uma visão que não é o cálculo humano 2020. Ela enxerga muitas vezes 5 vezes mais, 7 vezes mais do que a visão humana. Eu creio que essa que é a visão que o Espírito Santo quer derramar sobre a igreja. É esse o óculos poderoso. Uma águia, ela pode estar num prédio de 10 andares, ela consegue enxergar uma formiga. Eita! Esse é o poder de uma visão, querido. Isso é o que Deus quer liberar sobre a igreja de Itaquera em 2020. Essa visão que vê, que enxerga, que sabe quem é, que sabe para onde está indo, que enxerga, que reconhece que tem que aumentar o seu grau de visão, que tem que ampliar a sua visão, e reconhece que está cego e precisa ver. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Assim como diz o pastor Campos, os musicistas podem subir aqui, aleluia, aqui para cima, aleluia, porque nós vamos virar esse ano com esse óculos espiritual, aleluia. Nós vamos virar esse ano enxergando o que Deus quer de mim, o que Deus quer fazer através de mim.
Porque só se eu tiver uma boa visão, eu vou conseguir guiar outras pessoas que estão comigo, querido. Olha, é obrigatório um crente enxergar bem. Porque se um crente enxerga mal, ele conduz outras pessoas para o mal também. Então hoje, deixa o Senhor com humildade, Ele fazer o seu exame de vista. Aqui, quando a gente volta ali para o texto, a gente vê que o Senhor, Ele cuspiu nos olhos. E quando Ele cuspiu, aquele cego, ele começou a ver. Só que ele não via ainda, ele não tinha nitidez. Como você vê, eu não vejo nítido. Aí o Senhor tocou nos olhos dele. Querido, deixa o Espírito Santo tocar nos teus olhos hoje. Deixa o Espírito Santo tocar em você hoje. Porque assim que nós queremos entrar no ano, é enxergando bem, é ter a visão daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus quer de mim. Aleluia.